Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Islam Maciel e hoje a gente vai falar sobre os 5 fundos que eu compraria se eu fosse começar a investir agora. Antes de eu dizer para você quais são esses 5 fundos, eu vou acabar te explicando para você que não conhece o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários são um tipo de investimentos que se aplicam a empreendimentos imobiliários, como shoppings, prédios comerciais, lajes corporativas, hospitais e entre outros tipos de imóveis. Ao você adquirir cotas desses FIIs, você acaba se tornando um dono desse empreendimento. Você acaba se tornando um sócio desse galpão logístico, dessa laje corporativa, desse prédio, desse hospital, desse shopping. E existem vários tipos de fundos imobiliários. Existe o fundo de papéis, existem os FIIs agros agora, existem os fundos de fundos, existem os fundos de tijolos. E você acaba recebendo rendimentos mensais desses FIIs. Os famosos aluguéis de fundos imobiliários, os dividendos. E aí você me pergunta quanto rende mais ou menos um fundo imobiliário. Então vamos supor que você compra um fundo imobiliário chamado XPML11, que é um fundo que está em torno de R$ 111,47. Esse fundo ele tem um dividendo yield de 9,63% ao ano, nos últimos 12 meses. Isso está lhe rendendo aproximadamente em torno de 0,92 centavos. Então, para cada cota que você tem no fundo XPML11, você terá 0,92 centavos de dividendos aproximadamente. E hoje, um dos motivos principais de eu ter fundos imobiliários na minha carteira, e quando eu comecei a investir, procurar investir muito mais em FIIs do que propriamente em ações, foi o motivo principal de receber dividendos mensalmente. Então, os FIIs, eles acabam pagando esses dividendos mensalmente. Além disso, tem um efeito de bola de neve quando você acaba recebendo esses dividendos mensais. Tem volatilidade também, assim como as ações, não tanto quanto as ações, mas tem uma liquidez muito boa comparado a imóveis como uma compra de uma casa. Então, você, quando está comprando FIIs, você tem uma liquidez muito maior do que você está comprando um imóvel realmente no teu bairro, na tua cidade. E além disso, você consegue diversificar. Então, com pouco dinheiro, você acaba diversificando em diferentes tipos de imóveis. Então, já que eu passei para vocês aqui um pouco do que é um FIIs, de como é que funciona e citei alguns exemplos, eu vou dizer para vocês os 5 principais fundos imobiliários que eu compraria se eu estivesse começando a investir agora. Tem fundos aqui que eu vou citar para vocês que desde quando eu comecei a investir eu tenho eles, como por exemplo o HG LG11. Ele é um fundo que, no momento em que eu estou gravando esse vídeo agora, ele está custando em torno de R$ 161. Ele tem um dividendo yield de 8,23%. Ele tem um PVP de 1,02, um PVP bom, PVP que é o preço sobre o valor patrimonial. Além disso, ele tem uma liquidez diária de 8,68 milhões e ele variou 7,53% acima nos últimos 12 meses. Então ele teve um crescimento de 7,53%. Além disso, o HGLG11 ele tem um valor patrimonial por cota, né, de 157,92 e o valor da cota, como eu falei, ele está custando 160,58 milhões. Tem 33,79 milhões de cotas e tem um valor patrimonial de 5,34 bilhões de reais. Além disso, o fundo HGLG11 ele é um fundo de investimento imobiliário, ele é logístico, industrial e de galpões, né? Então ele tem uma taxa de administração de 0,60% e o número de cotistas de 476.531. E o último rendimento dele foi de 1,10 reais. Então, essa cota ela está lhe rendendo mensalmente R$ 1,10. Além disso, ela teve uma rentabilidade no último mês de 0,62% negativo, mas nos últimos 3 meses ela teve uma rentabilidade de 0,87% positivo e nos últimos 10 anos ela teve uma rentabilidade de 238,56%. Ela tem imóveis em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Santa Catarina. Então você vê que ela tem imóveis mais concentrados em São Paulo. Agora a gente parte para o segundo fundo imobiliário que eu investiria se eu estivesse começando agora. É o MXRF11. É o fundo que tem uma cotação no momento em que estou gravando esse vídeo de R$ 10
aproximadamente. Esse fundo ele tem um dividendo yield nos últimos 12 meses de 12,49%, um PVP bom também de 1,03, uma liquidez diária de 11,18 milhões e ele também valorizou 7,06% nos últimos 12 meses. Uma valorização positiva também. Além disso, o MXRF11 é um fundo híbrido, ele tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano, o número de cotistas é de 1.100.181 mil, tem um valor patrimonial por cota de 9,70 e o último rendimento dele foi de 10 centavos. Além disso, tem um valor patrimonial de 3,33 bilhões de reais. E a rentabilidade do último mês do MXRF11 foi de 0,99% negativo. Porém, nos últimos 10 anos, teve um rendimento de 182,77%. E o dividend yield dos últimos 3 meses foi de 3%. Um outro fundo que eu investiria se eu fosse começar agora seria o VGHF11. O VGHF11, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele tem um valor de R$ 8,74. Um dividend yield de 13,43%, um dividend yield muito positivo, assim como o do MXRF11. Tem um PVP baixo, 0,96, melhor PVP entre os três, e tem uma liquidez diária de 4,32 milhões de reais. E ele foi o que menos valorizou nos últimos 12 meses, ele valorizou 3,07% nos últimos 12 meses. Ele é um fundo imobiliário também híbrido, assim como o MXRF11. Ele tem uma taxa de administração de 0,90% sobre o patrimônio líquido, né? Mínimo de 10 mil reais mensais. Ele tem um número de cotistas de 401.629 mil e o valor patrimonial por cota de 9,06 centavos e o último rendimento dele foi de 9 centavos. Um valor patrimonial de 1,49 bilhões. E a rentabilidade no último mês do FIIs VGHF11 foi de 0,68% negativo. Porém, nos últimos 2 anos, ele é um fundo novo, foi de 16,89%. E a distribuição nos últimos 12 meses, a gente consegue ver na imagem aí que teve nos últimos 3 meses um dividend yield de 3,10%. Um outro fundo que eu também investiria se eu estivesse começando seria o KNCR11. Ele tem uma cotação de 113,94%, tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,89%, tem um PVP bom também de 1,03% e uma liquidez diária de 12,90 milhões de reais. Além disso, ele teve uma valorização de 18,37% nos últimos meses. A melhor valorização entre os quatro, né, citados, entre o HGLG11, entre o VGHF11 e entre o MXRF11. E além disso, teve uma variação de 18,37%. Desses fundos que eu citei anteriormente, incluindo o KNCR11, o KNCR11 foi o que teve uma maior valorização nos últimos 12 meses, de 18,37%. Ele é um fundo de títulos e valores imobiliários, tem uma taxa de administração de 1% ao mês, o valor patrimonial dele por cota está de 101,16 e o último rendimento dele foi de 0,95 centavos. Ele tem um valor patrimonial de 6,56 bilhões. O retorno desse investimento no último mês foi de 0,61% positivo e nos últimos 10 anos foi de 101,26%. Além disso, nos últimos 3 meses temos dividend yield de 2,84%, quase 1% ao mês. Chegando ao último fundo imobiliário que eu investiria, se eu estivesse começando a investir agora, é o XPML11. É um fundo que tem uma cotação de 112,84 reais. Nos últimos meses teve um dividend yield de 9,48%, um PVP de 1,02 e uma liquidez diária de 15,08 milhões de reais e uma valorização de 12,88% nos últimos 12 meses. Ele é um fundo de segmento de shoppings e varejo, tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano e tem um valor patrimonial por cota de R$ 110,83. E o último rendimento dele foi de 0,92 centavos. Tem um valor patrimonial de 6,13 bilhões. No último mês, ele teve uma rentabilidade de 0,07 negativo, porém, nos últimos 5 anos, teve uma valorização de uma rentabilidade positiva de 46,54%. Nos últimos 3 meses,
teve um dividend yield de 2,44%. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, deixe seu comentário também, me diz sua opinião, me diz o que você acha. O seu like ele é muito importante para mim, vai me ajudar e vai me incentivar a gravar cada vez mais vídeos com muito mais qualidade. Além disso, na descrição do vídeo tem um link dos meus e-books. Se sintam à vontade lá para dar uma olhadinha.